Olá, meu nome é Luiz Francisco. Estamos a poucos dias do Natal e do aniversário de 122 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Daqui a alguns anos, em 2025, a Igreja Matriz completará o primeiro centenário de sua construção. Percorreremos agora parte dessa história, que foi escrita a muitas mãos e se iniciou no longínquo 1859. A Igreja Matriz é o símbolo concreto das memórias que ela testemunhou. Tudo o que se conhece hoje como Jardinópolis compunha a antiga fazenda Ilha Grande. O nome Ilha Grande vem de duas teorias. Uma, pela formação ainda existente no leito do Rio Pardo, que muito se assemelha a uma ilha, e outra pelo fato de uma das fronteiras de Jardinópolis ser toda desenhada pelos contornos do mesmo rio. Essa parte da fazenda, com o tempo, transformou-se no pouso de tropeiros, e foi do desejo de seus proprietários que dela se formasse um povoado, com a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. É bem aquela imagem da capela e a cidade se formando ao seu redor. No dia 18 de junho de 1859, os lavradores Antônio Pereira da Silva e Joaquim José de Araújo, cunhados casados com duas irmãs, doaram uma sorte de terras da fazenda Ilha Grande para a construção da capela de Nossa Senhora da Aparecida. Também nessa época, Antônio Moreira da Silva permitiu que parte da água da fazenda São Pedro fosse canalizada e destinada a essa região. Contudo, essa não é uma história de uma única linha de antes, durante e depois. 25 anos se passaram. Os doadores morreram e os filhos acabaram vendendo as terras doadas. No final das contas, um homem chamado José Umbelino, de Batatais, construiu aqui duas casas, pondo um agregado a morar numa e um casal de escravos, chamados Gaspar e Isabel, a morar na outra. Nessa altura, toda a fazenda Ilha Grande havia sido vendida para Isaac Adolfo Ferreira e estava em vias de ser novamente vendida. Lembrando que os 48 alqueires doados por Joaquim e Antônio não haviam sido desmembrados do restante da fazenda e assim passavam de mão a mão. Foi aí que Domiciano Alves de Rezende formou um grupo de 30 homens, ou 30 cavalheiros, como ele mesmo dizia, e se dirigiu à sede da fazenda Ilha Grande, exigindo que os novos proprietários lavrassem a escritura definitiva para a formação do patrimônio da capela de Nossa Senhora da Aparecida da Ilha Grande. Mas isso só acabou acontecendo em 17 de dezembro de 1894, há exatos 126 anos. Ao tempo que lutava para que houvesse a escritura definitiva, Domiciano Alves de Rezende também começava a dar forma à cidade. Foi assim que nos primeiros dias de agosto de 1885, ele organizou um mutirão de 56 homens para a abertura do Largo da Matriz, exatamente neste lugar, onde hoje está construída a Igreja Matriz. Em 6 de janeiro de 1887, Domiciano organizou uma reunião para tratar de construir uma capela no Largo da Matriz, exatamente neste lugar, que fosse dedicada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do povoado. Em março de 1888, o cônego Joaquim Alves Ferreira, de Batatais, veio benzer a capela construída e o cruzeiro colocado na frente dela. Nesse mesmo dia, também celebrou uma missa. Dali para frente, o cônego viria sempre a Jardinópolis, hospedando-se na casa de Domiciano. Segundo o fundador de Jardinópolis,
Em meio a tantos desafios, ele tudo entregava e confiava à sua advogada e protetora, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Sem esmorecer, dela ele carregava essa medalha aqui, que o acompanhou por cada passo percorrido. Na capela foi colocado um quadro, que mais tarde foi substituído por uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, vinda de Lisboa, que custou 580 mil réis. Dando forma à cidade, que naquela época ainda era um povoado, conhecido em Batatais como seu quarteirão número 20, surgiu um outro desafio, o reconhecimento jurídico, que se daria na criação do Distrito de Paz e, na sequência, do município, tudo a nível estadual. Em 1896, o nome Distrito de Paz de Ilha Grande foi substituído por Distrito de Paz de Jardinópolis, em homenagem a Antônio da Silva Jardim. No dia 27 de julho de 1898, foi criado o município de Jardinópolis. Criado o município de Jardinópolis, surgiu uma outra missão, a criação de uma paróquia, para que essa igreja particular também tivesse autonomia. Para tanto, trabalhou de mangas arregaçadas, como registrou Domiciano, o coronel José Teodoro de Lima, até que no dia 21 de dezembro de 1898, o cônego Ezequias Galvão da Fontoura, vigário capitular da Diocese de São Paulo, criou a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jardinópolis. Uma vez criada a paróquia, quase 5 meses após a emancipação política de Jardinópolis, esta passou a pertencer à Diocese de São Paulo, até que em 7 de junho de 1908, o Papa São Pio X criou a Diocese de Ribeirão Preto e a ela confiou o interior paulista. No dia seguinte à sua criação, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jardinópolis já tinha o seu primeiro vigário, o padre italiano Giovanni Salata, ou Padre João Salata, como ficou conhecido. E a sua provisão está registrada na página número 2 deste livro, o livro Tombo da Paróquia. Foi o padre João quem demoliu a capela construída por Domiciano e no mesmo lugar ergueu a primeira igreja matriz, simples, pequena, ou melhor, acanhada, como registrou o bispo de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves, na sua primeira visita a Jardinópolis. A primeira igreja matriz tinha o assoalho e o forro em madeira, não tinha iluminação e um total de apenas 24 bancos. Padre João Salata muito fez e muito tentou fazer por Jardinópolis, mas acabou falecendo no dia 3 de agosto de 1906. Em 6 de fevereiro de 1907, o padre Manuel Vinheta, um espanhol, foi nomeado vigário encomendado da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ainda naquele ano, identificou que a primeira matriz necessitava de urgentes consertos e, assim, em 16 de novembro de 1907, foi iniciada uma grande reforma na igreja, com a substituição do assoalho de madeira por ladrilho, instalação de iluminação a gás acetileno, envernizamento do forro e até mesmo aplanamento da praça, para que a água da chuva não se acumulasse e prejudicasse os alicerces da igreja. Em 27 de abril de 1909, Dom Alberto José Gonçalves, bispo de Ribeirão Preto, fez a sua primeira visita à paróquia de Jardinópolis e, na ocasião, registrou ter achado a igreja matriz pouco espaçosa, mas muito bem construída. Isso repercutiria anos depois, como nós veremos agora. Em 14 de março de 1914, o então padre Dr. João Laureano foi nomeado vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jardinópolis
um dia depois de completar 32 anos de idade. Jovem, o padre, que já havia ocupado diversos cargos importantes, como de secretário do bispado, promoveu uma verdadeira revolução neste lugar. Com muita coragem, tendo encontrado a matriz em estado bem precário, como escreveu ele, o padre moveu-se para sua reforma radical. Uma curiosidade é que as obras começaram de trás para frente. Em 3 de agosto de 1915, foram demolidos a sacristia e o altar-mor e reconstruídos conforme o projeto do construtor Francisco Mazei. A nova igreja matriz preservaria as características arquitetônicas da primeira, do padre João Salata, e ao seu estilo neogótico seriam acrescentadas formas e elementos singulares, como o forro de estuque, uma novidade na época, já que os forros eram feitos de madeira, tudo idealizado pelo habilidoso Francisco Mazei. Chico, como era chamado pelos seus próximos, foi um homem extraordinário de seu tempo. De um lado, a destreza e a força de um homem criativíssimo, porém simples. De outro, a docilidade de alguém muito querido pelos vários amigos e pela família. Francisco Mazei nasceu na Itália, no dia 22 de outubro de 1882. Seu pai era muratore, ou melhor, pedreiro. Ainda jovem, emigrou para o Brasil com os pais e os irmãos, e em São Paulo assumiu o ofício do pai na construção civil. Casou-se com Leontina Lodigiani. Ela, professora, poucos dias depois do casamento foi nomeada para a 4ª Escola Feminina de Jardinópolis, e o casal rumou para estas terras. Com o tempo, Francisco daria forma à cidade. Dele são as maiores obras de Jardinópolis, como o Teatro Apolo, as sedes das corporações musicais Carlos Gomes e Lira Guarani, o Hospital de Jardinópolis, o Colégio Sagrado Coração de Jesus e a Igreja Matriz, sua última obra, que ele não viu concluída. Mas, voltando às obras da Matriz, depois da parte posterior, foram reedificadas as laterais e, por fim, foi demolida a antiga torre em março de 1918. Dizia-se, naquela época, que a nova torre teria suas agulhas a 37 metros de altura. Foram 13 longos e penosos anos, como escreveu o padre Dr. João Laureano, e as obras, nos 6 primeiros, custaram cerca de 80 contos de réis. No dia 28 de maio de 1924, a cruz foi colocada no topo da torre, e no dia seguinte, o padre subiu lá para abençoá-la. Em setembro do ano seguinte, o cônego Joaquim Antônio da Siqueira benzeu 5 sinos, fabricados por Ângelo Angeli, de São Paulo. Parte das obras foram dadas por concluídas em 21 de novembro de 1925, mas faltava ainda o relógio, que curiosamente funcionou pela primeira vez enquanto Francisco Mazei era enterrado em São Paulo, no dia 2 de fevereiro de 1926. Dias antes, em 25 de janeiro de 1926, o bispo de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves, fez uma visita a Jardinópolis e impressionou-se com os altares de mármore Carrara, construídos graças, entre tantos benfeitores, aos senhores Coronel Joaquim Pereira Lima e Manuel Bernardes dos Reis, a quem o padre dedicou uma placa, fixada atrás do altar-mor. A decoração interna da Igreja Matriz, com pinturas murais, só aconteceria mais de 20 anos depois de sua construção, pelas mãos habilidosas de Dom Salvador Maria Fabrini, Padre Salvador, vigário coadjutor de Dom Felipe Garzoni, ambos monges beneditinos olivetanos. As pinturas do Padre Salvador datam de 1948, e são alusões aos movimentos paroquiais e seus padroeiros, como São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, acólitos e das cruzadas, Nossa Senhora das Graças e Santa Inês, padroeiras das Filhas de Maria, e São Sebastião, padroeiro da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Padre Salvador ainda foi fotografado ao lado do pintor Cândido Portinari,
Certamente eles conversaram sobre a arte de pintar. A decoração interna da igreja matriz, envolvendo a mesa da comunhão e o púlpito em mármore, o assoalho em ladrilho, o mezanino, foram completamente descaracterizados ou destruídos numa desastrosa reforma entre os anos de 1970 e 1971, antes da chegada do padre Moisés a Jardinópolis. O padre, que tomou posse no salão paroquial em razão das reformas da igreja matriz, ficou espantado com o que estava acontecendo. Conta-se que ele, inclusive, parou as obras, já que o próximo passo seria a remoção completa dos altares. Nesse ano de 2020, o pároco padre Marcelo Luiz Machado iniciou um processo de recuperação das pinturas e de parte das características internas originais da igreja matriz, e o resultado tem se revelado com o tempo. Olhai vosso povo aqui bonito, e derramai a força do Espírito, para que esse estudo se torne o corpo e sangue do Filho amado, do qual também somos circuncidados. Ao longo dessa história, muitos nomes foram aqui mencionados, mas um, certamente, guarda o seu lugar merecido nas páginas e nas memórias: Padre Moses Skriski, ou, simplesmente, Padre Moisés. Ele assumiu a paróquia Nossa Senhora Aparecida aos 58 anos de idade, após ser a ela apresentado pelo amigo Padre Gisberto Pugliese, que a deixava naquele ano. Padre Moisés foi o segundo pároco a falecer estando à frente da paróquia, mas o único que por mais tempo aqui permaneceu. Foram quase 34 anos. O padre, com fama de santidade, hoje repousa aqui mesmo na Igreja Matriz, para onde os seus restos mortais foram transladados no dia 20 de dezembro de 2018, na comemoração do jubileu de 120 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A campanha Matriz para Todos, iniciada em dezembro de 2012 pelo padre Leandro Bonini, então 14º pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, representou a última grande reforma da Igreja Matriz. Dividida em 5 etapas, a primeira compreendeu a divisão da sacristia em 2 pisos, para que no térreo funcionasse a secretaria paroquial, no superior, de fato, a sacristia. A segunda etapa compreendeu toda uma reforma na nave da Igreja Matriz, com a substituição do piso, pintura interna e substituição das luminárias e do sistema de som. A última compreendeu a pintura externa parcial da Igreja Matriz. Neste ano, o pároco Padre Marcelo Luiz Machado, cuja posse se deu em 11 de agosto de 2018, iniciou uma nova reforma da Igreja Matriz, que ainda está em execução. Nessa, características originais da construção e outras de valor histórico, como as pinturas do Padre Salvador e os alto-falantes da torre, estão sendo recuperadas e revitalizadas. Símbolo concreto dos dias vividos, a Igreja Matriz é, sem dúvidas, um testemunho da fé, do trabalho e da persistência de muitas mãos, erguido exatamente no coração de Jardinópolis.